il Portogallo condivide con l'Europa tanti sforzi esemplari per la protezione del creato, ma il problema globale rimane estremamente serio. Gli oceani si surriscaldano e i loro fondali portano a galla la bruttezza con cui abbiamo inquinato la casa comune. Stiamo trasformando le grandi riserve di vita in discariche di plastica. L'oceano ci ricorda che la vita dell'uomo è chiamata ad armonizzarsi con un ambiente più grande di noi, che va custodito l'ambiente, va custodito con premura, pensando alle giovani generazioni. Come possiamo dire di credere nei giovani se non diamo loro uno spazio per costruire il futuro? Rio de gente desembocou no grande oceano da Jornada Mundial da Juventude. Para todos, o desafio é construir um futuro diferente, sustentável, mais justo e humano. O tema marcou o grande encontro de Lisboa e inspira o tempo da criação que decorre em setembro e até 4 de outubro, a festa de São Francisco de Assis. A celebração prevê iniciativas ecuménicas de oração e ação para o cuidado da Casa Comum, como se viu também na capital portuguesa, que acolheu o 4º Congresso Internacional sobre o Cuidado da Criação. Es algo muy importante porque como matrimonio también podemos contribuir a un mundo mejor, dando formación a las personas, porque sí, muchas veces el problema pasa porque no tenemos esa formación a poder el reciclaje, a poder colocar la basura adecuadamente en sus sitios, la limpieza. Necesitamos más acción y nuestro matrimonio eso es lo que hacemos. Más acción y menos palabras, sino que también formarnos y desde nuestro matrimonio tratamos de dar el ejemplo con nuestro testimonio, con nuestro modo de actuar en todo momento. O casal de eco-voluntários começou o seu compromisso na JMJ do Panamá em 2019. Animadores Laudato Si assumem-se como uma família missionária que tem como lema de vida o cuidado na casa comum. Como matrimonios, pues queremos también dejar un mundo mejor, una naturaleza que pueda ser regenerativa, como también la energía regeneradora, ¿no? Y que también podamos compartir, formar y transformar, también hacer acciones puntuales en nuestro país. También a muchos ambientalistas que están amenazados en este momento por el cuidado del agua, por el cuidado de los ríos, por el cuidado de las reservas naturales. Entonces es bien difícil en la forma de poder entrar a la parte política, en la parte del gobierno, para poder hacer conciencia. A Lisboa chegou também o testemunho de um movimento irmão da Laudato Si, o Grupo Justiça, Paz e Integridade da Criação, que procura unificar o trabalho em prol da casa comum na preservação dos recursos naturais. Nicaragua es un país con grandes recursos naturales, los cuales se han querido preservar, pero nosotros como movimiento Laudato Si, que estamos iniciando la verdad, queremos llevar este mensaje a Nicaragua, el mensaje de Laudato Si, de conservar la casa común, de conservar nuestros recursos naturales que gracias a Dios han sido abundantes. Vivir una experiencia de fe y una experiencia de alegría ante tanta diversidad en el mundo, porque somos distintas lenguas, pero una misma fe. Entonces eso es lo que nos entusiasma a nosotros a venir y participar de estos encuentros. A ecologia integral, alimentada pela economia de Francisco, é uma inspiração para estudantes e investigadores que procuram apresentar uma nova proposta de sociedade que ofereça aos jovens novas oportunidades de participação e a garantia de um futuro. Esta preocupação com o ambiente já é reconhecida por muitos jovens. Aliás, há pouco tempo lançou-se aqui um estudo pela Universidade Católica, onde isso também era evidente. Havia uma grande preocupação com o meio ambiente, com a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Havia também alguma diferença, pegando nesse estudo, entre crentes e não crentes. Nos crentes, a preocupação com a família, que também foi um tema aqui falado hoje, também era muito evidente e, de facto, também pegando nesta ideia de integralidade, é uma dimensão muito importante. Como vimos, a família é um núcleo onde nós somos educados, onde, como ouvimos aqui hoje, aprendemos a dizer obrigado, aprendemos a pedir desculpa.
E acho que também há que dar espaço a esse núcleo base, porque é onde nós nos formamos e é o centro também. Mas lá está, o cuidado com a criação, no sentido mais ambiental, acho que já é reconhecido. Acho que depois falta esta integralidade de reconhecer que tudo é uno, tudo está interligado e que de facto a conversão ecológica não é uma conversão ecológica apenas ambiental, mas é uma conversão ecológica em todos os seus sentidos. É muito importante para nós observar a realidade e isso faz-se muito através de dados e depois entender bem as causas dos problemas para depois ter boas soluções, boas políticas económicas bem desenhadas e depois fazer o seguimento. E eu acho que é nesse ponto com os jovens aqui que entendemos que todos os três são possíveis e o papel da universidade é criar esta plataforma em que se gera esta boa dinâmica para que as pessoas observem, entendam, mas também façam o seguimento e é isso que procuramos trazer aos nossos alunos com cada vez mais estas componentes de desenvolvimento sustentável, de políticas de pobreza e de promoção do crescimento económico nos nossos cursos. Temos aqui um alinhamento claro com aquilo que é também a visão que estamos a desenvolver na universidade, no sentido de implementar um modelo de ecologia integral dos saberes em todas as áreas de conhecimento, mas também na forma como a universidade se organiza. Consciente à pegada ambiental, na relação entre as pessoas dentro da instituição, desde logo com o nosso Código de Ética e Conduta, que vincula professores, alunos e colaboradores, na lógica de acolhimento daquilo que são as culturas diversas das 108 nacionalidades que estão no campus. Em Lisboa esteve o braço direito do Papa para as questões ambientais, que falou aos jovens participantes dos problemas levantados a nível mundial pelo degelo, aquecimento das temperaturas da água do mar, incêndios, tragédias naturais. Do Vaticano chega por isso o apelo em favor de uma ecologia integral para o pleno desenvolvimento do género humano, inspirada na encíclica Laudato Si. To achieve net zero emissions, which will allow our overheated planet to cool off, transformations are necessary across all global systems, all global networks. How our economies are powered, how people and goods are transported, how a growing and aging population gets fed. Important actions and major shifts are necessary for the green transition to sustainability. Achieve net zero emissions by mid-century means seriously and rapidly transitioning from a fossil fuel economy to a clean energy economy everywhere on the globe. Secondly, stop deforestation, especially in watersheds of global importance like the Congo and the Amazon. Plant trees to increase greening the earth and sequestering carbon. Protect our ocean shorelines from erosion. Thirdly, protect biodiversity and habitats and halt ecosystem degradation. Many countries are calling for the protection of 30% of land and marine environments by 2030. The 30-30 target is considered to be a minimum. O responsável do Vaticano alertou para um ponto crucial na história da humanidade que, apesar dos alertas, continua a alterar todos os sistemas significativos da vida na Terra. Human activity causing greenhouse gas emissions is the cause of the excessive heat. More than 90 nations have now signed the Paris Accords and set targets to reach net zero emissions by mid-century. But not enough is being done, and results are falling far short of the target. So things will get worse. We are now heading dangerously close to the 1.5 to 2 degrees ceiling targeted by the Accords. When we do things alone, when we take our own initiatives, but we do our part, it's like a drop of a pebble in the pond. There's a little ripple there,
And if many people do this, but they do it separately, you may see lots of little independent ripples in a pond. What impact is that? But if we do things together, with the same vision, the same direction, we can create a wave that inundates us, and inundates the world and begins to transform it. As novas gerações assumem o protagonismo das mudanças sociais, com particular visibilidade na luta contra as alterações climáticas, um compromisso particularmente valorizado pelo Vaticano e testemunhado por quem participou na JMJ. Young people here are extremely involved, not only, of course, in activities related to fun, and it's important because they are young, but they are really committed in issues important, up to date, and at the university, for example, during these days, I saw many young people interested, and these activities proposed by the university, but also at the City of Joy. But I would speak about the university. These kind of activities, a home for the economy of Francisco or Global Compact on Education, are proposed not only to Catholic young people, but we can find involved also other young people, and this is extremely important here and everywhere. Entre os muitos desafios deixados pelo Papa aos jovens, a educação ocupa um dos lugares fundamentais. O futuro de todos depende do investimento que se fizer no presente para assegurar a formação das novas gerações. Our dicastery want to relaunch here in Lisbon the Global Compact on Education, a great intuition of the Holy Father, who invited all those who care about education, and so students, teachers, professors, families, politicians, international organizations, private foundations, to dialogue on how we are shaping the future of our planet and the need to employ the talents of all. Because every change requires an educational process aimed at developing a new universal solidarity and a more welcoming society. Infelizmente, no mundo de hoje, a educação e a educação superior em particular ainda são um privilégio, porque em muitas zonas do mundo e em todos os países, alguns grupos sociais não conseguem aceder à formação superior. E nesse sentido há o desafio, à consciência de que se trata verdadeiramente de uma responsabilidade. O Papa usou o verbo restituir. Quem recebe um dom tem também a responsabilidade de o restituir. E um universitário, alguém que passa pela Universidade Católica, tem de ter bem viva essa necessidade de restituição. É preciso ter memória do futuro. Ora, a memória do futuro é uma imagem que nos dá a volta, porque nós normalmente temos memória do passado, mas recordar-se de que há futuro é sem dúvida uma amarra importante, é uma espécie de corrimão que nos ajuda a passar pelas situações de crise, tendo o olhar e o coração fixos no horizonte. Uma consciência cristã, ambiental e bíblica. A proposta deu vida à exposição Ecologia durante o Encontro Mundial de Lisboa, questionando uma forma não sustentável de viver, trabalhar, produzir e consumir. As consequências são visíveis: o esgotamento dos recursos renováveis, a redução da biodiversidade, a destruição dos ecossistemas. Nós, na Sociedade Bíblica, já há muitos anos temos dado a nossa missão enquanto uma editora consagrada apenas ao texto bíblico, onde dispomos do texto para todas as pessoas, em português corrente. Também trabalhamos muito alguns dos temas que são conteúdos bíblicos e que são bastante atuais, como, por exemplo, as questões ecológicas, as alterações climáticas. E quisemos estar presentes aqui nestas jornadas com uma exposição exatamente a dizer isso. Então, esta ideia, Ecologia, com um capa, se virem lá, é uma exposição que visa fazer uma fusão entre três conceitos.
O primeiro do ecologia, o logos, a palavra e a eclésia. Porque queremos exatamente uma igreja, perdoem-me a expressão, uma igreja verde, uma igreja realmente não só tem essas preocupações, mas que põe em prática. Às vezes a pior forma de não cuidar ou de sermos descuidados é de não termos interesse até em conhecer. Então, e porque não conhecemos, quantas espécies se perdem diariamente que nós nem sequer chegamos a conhecer. Então, tudo isso, conhecer o mundo que temos é uma forma até de começar a cuidar. Então, tudo isso, todos os textos bíblicos, e podem passar por aí e ver como há pessoas que ficam surpresas, eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso. Sim, então venham a essa chamada de atenção que nós queremos, essa oportunidade. A Bíblia já são textos milenares, mas que têm essas preocupações há muito, que nos chamam a atenção para essa realidade. Já a inspiração franciscana esteve em destaque junto à casa natal de um dos mais famosos seguidores de São Francisco de Assis, António de Lisboa. No fundo, o responsável é o próprio Papa Francisco, quando ele lança este documento Laudato Si, inspirado no Cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis. Louvado seja meu Senhor. E então, desde sempre, São Francisco, franciscanos, procuram criar este ambiente da ecologia, desta proteção integral. Então surgiu a ideia de, aqui à sombra da nossa igreja de Santo António, o lugar onde nasceu Santo António, termos todos os dias estes painéis que mostram aos peregrinos como tudo foi preparado para as Jornadas Mundiais da Juventude, a pensar na ecologia. Então o que nós vemos aqui é o passado da preparação, a limpeza da Mãe Terra, etc., mas também o agora de tudo aquilo que é a sustentabilidade e a preocupação com a ecologia. Mas, efetivamente, o que muito fez com que eu me apaixonasse por este ideal de São Francisco de Assis foi a forma humana, carinhosa com que ele tratava as pessoas. Há uma história do lobo de Gúbio em que quase sempre focamos só o lobo, mas esquecemos São Francisco que vai ao encontro do lobo porque ele estava a fazer mal às pessoas. E ele vai por causa das pessoas, não por causa do lobo. E depois exatamente isso que eu acabei de dizer, a ecologia. A forma como nós devemos cuidar. E já na minha adolescência, hoje já tenho muitos cabelos brancos, isto apaixonou-me em São Francisco. E hoje vemos toda esta tendência franciscana que está em Lisboa e que nós construímos aqui. Mais a sul, a Arquidiocese de Évora convidou os participantes a arregaçar as mangas e dar vida a uma ação ambiental na Praia da Comporta, respondendo aos desafios do Papa Francisco e da organização da JMJ 2023. Uma ação que mobilizou, em particular, a delegação francesa. Le pape François a beaucoup insisté depuis le début de son pontificat et notamment avec son encyclique Laudato Si. Et au cours de ces JMJ, les catéchèses de mercredi auront lieu sur ce thème de la protection de la maison commune, de l'environnement. Et c'est à la fois un grand mouvement que le pape François a initié, a commencé pour l'Église catholique, en lui rappelant qu'elle ne peut pas oublier sa tradition qui vient du respect de la création que Dieu a faite et que nous devons préserver. O ambiente nesta manhã está no nosso primeiro plano. É limpar e dar a conhecer a limpar. Esta é a nossa missão aqui nesta praia. Todos esperamos que consigam recolher algum lixo, porque é um ensinamento não só para nós, mas também para dar uma experiência nova aos outros e perceberem aquilo que nós estamos aqui a fazer. O pontificado do Papa Francisco toca em alguns temas próximos dos jovens de hoje, que indicam caminhos concretos e práticos para ser uma igreja em missão, como a ecologia integral. Não surpreende, por isso, que as questões levantadas pela Laudato Si tenham sido debatidas nos encontros entre peregrinos e bispos de vários países. Há muitas coisas que nós pessoalmente podemos mudar em termos de hábitos, em termos de cuidado com a criação, mais próximo de nós, na nossa família, na nossa casa, mas também sermos missionários, no sentido de ajudar as pessoas a perceberem que nós temos essa única casa, que nós temos que cuidar, porque tudo aquilo que está acontecendo no mundo, todas as mudanças climáticas, isso tem acontecido por causa da ação humana. O homem, nós é que temos provocado toda essa mudança que está acontecendo. Ou nós paramos isso imediatamente, ou nós teremos consequências muito mais graves do que essas que estão já a acontecer. E os jovens podem colaborar muito nesse sentido. Nós vivemos no Brasil há alguns anos de verdadeiro descaso com a casa comum. A Amazônia foi invadida, foi queimada,
foi invadida com garimpeiros que traziam o mercúrio, buscando ouro, que acabava contaminando a população indígena. E Moçambique, por outro lado, um desmatamento desenfreado, não é? Um desmatamento, corte de madeira. Então são problemas graves que ou os países, os dirigentes, têm a coragem de assumir e de mudar esse tipo de prática, ou então nós estaremos assim mesmo fadados ao fracasso. Como foi pensar este tempo de ecologia para falar com os jovens peregrinos? Foi muito importante. O tema da sustentabilidade e da natureza é muito importante para nós, para o movimento escotista, não fosse ele um dos elementos do método escotista, a vida na natureza, e é algo que nos é caro desde a nossa gênese. Portanto, pensar em como nós podemos preservar toda a natureza, mais do que a natureza, falar da sustentabilidade em termos económicos, em termos políticos, para nós é um tema muito caro, em que nós estamos a trabalhar com os nossos jovens diariamente, tanto nos ODS como nas atividades que nós vamos fazendo e proporcionando. Portanto, proporcionar também aos outros jovens que vão aparecendo aqui, não só escoteiros, esta possibilidade de debater esta temática é muito importante, e o Bispo que nos acompanha esteve muito atento também a ouvir, que era o que nós pretendíamos, era ouvir a voz deles, algo que nós também já fazemos há 100 anos, e pôr também a Igreja a refletir no que são as preocupações hoje dos jovens nesta questão das mudanças climáticas, as alterações, e em como nós podemos fazer a mudança no mundo de hoje, algo que nós trabalhamos no escotismo sempre e que nós também queremos levar os outros a fazer connosco. Eu acho que a Laudato Si, o Papa foi muito assertivo quando ele quis trazer a questão ambiental para dentro das igrejas, porque nós como cristãos a gente precisa entender que Deus nos deu essa casa e a gente precisa evangelizar criando essa consciência de que a gente precisa cuidar da casa que Deus nos deu, né? Então eu acredito que o Rise Up serviu para isso, né? Para a gente se atentar sobre os diversos temas que tem dentro da Laudato Si, considerando a questão ecológica na evangelização. Lisboa celebrou um momento incontornável do pontificado. Com a encíclica Laudato Si, Francisco abriu as fronteiras do seu discurso e colocou a Igreja Católica na liderança do movimento mundial para a defesa do ambiente, congregando à sua volta apoios das mais diversas proveniências. Este é um tema que não é de ninguém em particular, não é? É um tema transversal, que deve estar presente na vida da Igreja, na nossa espiritualidade inclusive. O Papa Francisco diz que os cristãos, por se sentirem membros da criação, né, por terem um pai comum, têm uma obrigação acrescida, têm maior responsabilidade na questão da ecologia e no cuidado da casa comum. É por isso que este encontro aqui estavam sobretudo gente de Portugal, temos aqui umas irmãs religiosas que vêm de Moçambique e de outras partes do mundo, e então é um assunto que não interessa a nacionalidade. Aliás, as jornadas de juventude não têm nacionalidade, é uma experiência de fraternidade universal. Tem a ver com a nossa fé em Deus Criador, mas também tem a ver com a nossa moral, né, na relação com o próximo, nossa responsabilidade social, com a questão da justiça. E lembro aqui um pensamento do Papa Bento XVI, ainda na encíclica Caritas in Veritate, onde ele dizia exatamente isso, perguntando, interpelando a reflexão, que mundo deixaremos para as próximas gerações? E o Papa Francisco, com o conceito de casa comum, nos interpela a todos com esse pensamento. Não é casa para poucos, é para todos, onde todos devem ter o seu espaço e onde todos também precisam tomar parte do cuidado da casa para que ela possa abrigar, nutrir, sustentar a todos. Os jovens católicos assumiram em Lisboa a sua intenção de mudar o mundo. Num apelo conjunto entregue ao Papa, pediram políticas com visão de longo prazo para a proteção da casa comum, enfrentando os grandes desafios que ameaçam a vida e os lares de milhões de pessoas, para que o mundo de amanhã seja um sonho comum e não um pesadelo.